E aí, pessoal, boa noite. Estamos começando aqui mais uma aula com vocês. Estamos começando mais uma aula de biologia. É um prazer enorme estar aqui falando com vocês. Dizer que o chat está aberto. Qualquer pergunta, boa noite. Qualquer pergunta, manda para a gente aqui, tá bom? A nossa matéria, ela segue. A gente falou sobre taxonomia, nós falamos sobre a questão de classificação dos organismos e agora a gente continua, agora a gente vai classificar os organismos que estão lá no reino animal. É a parte que a gente chama de zoologia, tá bom? A gente vai pegar a zoologia todinha, começa lá nos poríferos, quinidários, plateumintos. Então, só lembrando, você tem o reino, e aí dentro de cada reino você vai encontrar os filos. Dentro de cada filo você vai encontrar as classes. Dentro de cada classe você vai encontrar as ordens e assim por diante, tá bom? A gente começa a matéria mostrando a página da apostila que essa matéria está. Está lá na página 134, 135 e assim por diante, tá bom? E nesse momento de pandemia, é um momento em que a leitura vai te ajudar muito a entender esses conteúdos. A leitura, tanto a leitura prévia do conteúdo que a gente vai ver, quanto a leitura depois do conteúdo que a gente vê. Tá bom? Olha, esse cladograma, ele vai mostrar, ele vai fazer um painel de tudo que a gente vai ver nas próximas aulas. Aqui nós temos todo o cladograma, lembra? Raiz, mutações, nós, a partir de cada nó a gente tem uma nova espécie. Ou a gente tem um outro nó que vai abrir para outras espécies. Então, nesse caso aqui, esse nó, ele mostra que um protista, um ancestral unicelular, sofre mutações e ele passa a se organizar com várias células, algumas desempenhando uma função e outras desempenhando outras funções. Então, a partir do momento em que esse organismo multicelular começa a surgir, a gente tem essa linha onde o acúmulo das mutações faz com que apareça um nó, e a partir desse nó, uma nova espécie. Então, no caso do reino animal, o que nós temos aqui? Em cada nó, a gente vai ter o surgimento de um novo filo. Dentro desse filo, a gente vai ter as classes. Em alguns desses filos, a gente vai estudar ordens, mas na maioria a gente estuda só as principais classes, tá bom? Tá, na aula de hoje a gente começa a falar dessa linha aqui, ó. O primeiro clado, o primeiro ramo desse cladograma aqui, é um ramo que a gente vai chamar de parazoa. O que significa parazoa? O radical para, ele significa quase. Por exemplo, quando você coloca esse radical numa palavra mais conhecida da língua portuguesa, aquele equipamento que você usa para poder pular de um avião, e esse equipamento que evita que você morra na queda, paraquedas. Então, o paraquedas seria quase uma queda completa, só que ele vai lá e ameniza essa queda. Eu posso usar esse radical também em para-choque. Para-choque é um equipamento do carro que vai amenizar o choque. Seria quase um choque completo, mas o para-choque evita isso. Então, quase. No caso aqui, parazoa, a gente tem um animal que ele é quase igual aos outros. Quais são as diferenças? Se você observar nessa linha evolutiva aqui do cladograma, você vai perceber que nós temos todos os outros filos aqui possuem tecidos embrionários e o porífero não possui. Então, esse porífero que não possui tecido embrionário é o fato que diferencia ele dos outros. Então, quando eu falo que o animal é parazoário, primeiro eu tenho que lembrar que só existe um filo de parazoários, que são os poríferos. Esses animais, eles não possuem órgãos, eles não possuem sistema de órgãos, eles não possuem
não possuem uma estrutura móvel, eles não se movimentam, então eles são muito diferentes dos outros. Agora observa o que acontece. Na linha evolutiva, nós temos o surgimento de uma terceira figura embrionária. Quando a gente tem o surgimento de duas figuras embrionárias, a mórula e a blástula, a gente tem o surgimento do segundo clado, que são os quinidários. A partir daí, nós temos uma linha que se bifurca em 5 filos, e nós temos uma linha que vai dar origem a 2 outros filos, que são os mais evoluídos. Observa que a gente tem aqui características que são destacadas que vão fazer parte da classificação desses animais. Nós temos aqui protostômios. O que significa isso? Quando você for estudar a embriologia, esse termo aqui vai fazer todo sentido. Ele significa que o desenvolvimento embrionário desse animal vai fazer com que a boca surja primeiro. A boca, ela vai surgir do blastóporo, que é um orifício que esse animal tem, tá bom? Agora, o blastóporo, nesses animais aqui, observam só o nome, deuterostômios. O deuterostômio é um animal em que o ânus surge do blastóporo. Poderia dizer que o ânus surge primeiro. Tá, outro destaque aqui na classificação dos animais. Celomados. O celoma é uma cavidade que aparece no embrião. E essa cavidade que aparece no embrião, ela vai evoluir para um espaço dentro dos animais adultos. Por exemplo, dentro do nosso abdômen aqui, a gente tem estômago, fígado, pâncreas, baço, no caso das mulheres, o útero, são vários. Então, essa cavidade aqui, que futuramente a gente vai chamar de cavidade gastrovascular, lá na nossa fase embrionária, era o celoma. Nem todos os animais têm celomas. Pode perceber que a gente vai ter aqui uma divisão. Animais que são pseudocelomados, animais que são acelomados, e a partir daí animais que são celomados. Quando a gente for estudar esses animais que têm essas características, a gente vai explicar melhor. Mas nesse primeiro momento, nós vamos estudar os poríferos. Os poríferos é o primeiro filo. Então, quais são os filos do reino animal? Porífera, quinidária, platomintos, nematoda, molusca, ou moluscos, né? Depois vem aqui os artrópodas, os animais que são anelídeos, por último, equinodermos e cordados. Então, como que isso aparece para você lá no Enem? Como que isso vai aparecer para você nos vestibulares? Eles vão querer características, eles vão querer classificações e eles vão querer também que você contextualize isso dentro de um habitat, tá bom? Característica dos poríferos. Olha, o nome já denuncia. São animais que são portadores de poros. Só que poros vão aparecer em vários animais, inclusive nós, que somos cordados. Só que os nossos poros, aqui, ele permite a saída de substâncias. Lá nos poríferos, o poro permite a entrada de água. Esses animais são aquáticos. A grande maioria, marinhos, a gente vai ter poucas espécies aí de água doce. Então, nesses animais, a água entra pelos poros, tá? E lá dentro o animal, ele é um animal filtrador. Eles habitam o fundo dos oceanos, eles habitam também os mares, geralmente águas costeiras também vai ter bastante porífero. Eles vivem fixos. Outra novidade, eles são animais que a gente chama de sésseis. O que significa isso? Eles são animais fixos que nunca se movimentam. Diferente do próximo grupo, que vai ter animais fixos que podem se movimentar e que têm um movimento em determinadas partes do corpo. Aqui não. Esse animal ele é fixo, ele nunca se movimenta, então a gente pode chamar ele também de séssil. Vão aparecer alguns exercícios em que você vai lembrar disso, você vai ver isso lá. Esses animais são formados por células. Apesar dessas células serem unidas,
elas não chegam a formar um tecido, tá? Lembra disso, os poríferos, eles não têm tecidos. Apesar de alguns autores considerar o tecido externo do porífero como epiderme, isso é uma denominação, não é uma denominação de consenso, digamos assim, tá bom? Cada tipo celular executa uma função definida. Então, esse animal, como ele não tem órgãos, ele vai ter grupo de células que vão desempenhar a função de órgãos em outros animais. Então, ele vai ter um grupo de células que faz a digestão, ele vai ter um grupo de células que faz a circulação de nutrientes, ele vai ter um grupo de célula que vai desempenhando cada um dos papéis que precisa para esse animal continuar vivo. São animais filtradores, eles retiram da água a matéria orgânica, pedaços de animais, sangue, e ele digere isso e libera uma água limpa, mantém o mar limpo, como se fosse uma bomba fazendo a filtragem da água do mar. São indicadores de poluição, ou seja, aonde tem porífero, geralmente não tem poluição. Ou aonde tem poluição, eles vão desaparecer. São indicadores de poluição. E são animais que não possuem sistema, como falei para vocês, eles não têm sistema muscular, não têm sistema nervoso, eles são animais extremamente primitivos. É o único grupo, o único filo que a gente considera como parazoário, tá bom? Vamos olhar para esses animais. Tem aqui algumas fotos, eles parecem um tubo dentro de outro tubo. E entre esses dois tubos aqui vai ter uma camada gelatinosa. Eles podem ser assim, amarelados, eles podem ser avermelhados, geralmente são cores bem vivas, tá? Mas quem estiver nadando por aqui e não tiver informação de que são animais, às vezes pode confundi-los com rochas, né? Com pedras, com parte daquele ambiente. Mas eles são animais extremamente versáteis, tá? Vamos estudar esses animais. Quais são as células, as principais células desse animal? Olha, é como se a gente tivesse cortado a lateral desse animal aqui e você está vendo no interior dele. Primeira coisa que você observa, existe uma cavidade aqui, ó. Essa cavidade aqui é o átrio ou espongiocela. Ela está toda revestida com essa célula aqui, com anócito, que é essa célula que tem esse flagelo aqui na ponta. E essa célula ela vai ter um papel fundamental no processo de entrada de água no animal. Vamos imaginar aqui 40 pessoas em volta de uma piscina e todas elas com o braço direito dentro da piscina, fazendo esse movimento aqui. O que vai acontecer com a água dessa piscina? A água dessa piscina vai começar a fazer um movimento circular. Isso acontece dentro do animal. Só que lá, quando acontece esse movimento circular, isso cria uma pressão interna que faz com que a água do mar vá entrando dentro do animal. Depois de determinado tempo fazendo esse movimento, cada coanócito resolve fazer o seu flagelo capturar partículas, capturar pequenas moléculas orgânicas e elas vão fazendo a digestão. Essa célula que você está vendo em vermelho aqui, ó, lembra que isso aqui é uma camada gelatinosa, né, o mesoílo. Essa camada gelatinosa aqui, ela está cheia dessas células, dos amebócitos. O nome amebócito te lembra ameba, isso mesmo. Então, os amebócitos, eles são células que têm um movimento muito parecido com o movimento das amebas e essas células se locomovem dentro do animal e vai fazer um papel muito importante, que é o papel de levar nutriente para as outras células que não têm contato com o nutriente. Então, o coanócito e o amebócito, eles trabalham bem juntos. Mas, além deles, antes da gente mostrar esse trabalho bem junto dos dois, vamos observar isso aqui. Nós temos também o porócito. E esse porócito, ele faz isso, ó, é como se fosse uma célula que se dobra em volta dela mesma e cria essa abertura, esse ósseozinho aqui. É como se o núcleo ficasse aqui e ela fizesse isso, ela se dobrasse em volta dela mesma
que permite a construção de um canal por onde a água entra, um ósteo. Então, os porócitos constituem os poros. Na epiderme, no revestimento externo desse animal, a gente vai encontrar essa célulazinha aqui chamada de pinacócito, tá bom? Agora observa o trabalho do coanócito junto com o amebócito. Aqui nós temos, pintei aqui de vermelho aqui, isso aqui seria um coanócito. Ele tem aqui ó, um fluxo de água que passa por esse colarinho aqui, só que esse fluxo ele permite que o flagelo capture moléculas orgânicas, e essas moléculas orgânicas são trazidas aqui para dentro do citoplasma do coanócito. Aqui dentro desse citoplasma, a gente vai ter a digestão, ó, vacúolo digestivo. Você se lembra, quando você estudou citologia, tem uma organela chamada lisossomo, e o lisossomo ele vai fazer a digestão intracelular. Nesse caso aqui, os lisossomos vão grudar nesse vacúolo e vão despejar suas enzimas aí dentro e vai fazer a digestão dessas moléculas orgânicas que entraram dentro desse citoplasma. E agora, esse nutriente aqui, 10% mais ou menos vai ficar com essa célula, vai ficar com o coanócito, e 90% vai ser transferido para os amebócitos aqui. Então, os amebócitos, eles vão ficar com mais ou menos aí uns 10%, e 80% desse nutriente vai ser levado para todas as células do animal. Esse é o mecanismo, é como se fosse um sistema circulatório aí, entre aspas, tá bom? Tá, existe uma estrutura interna desses animais que é uma trama feita de pequenas agulhas, que são chamadas de espículas. Inclusive, a gente pode classificar esses animais de acordo com a estrutura que compõe as espículas. A gente vai ter aqui ó, as esponjas que são do tipo Hexachitinellidae, são espículas que são feitas de silício, né, silicosas. Aqui a gente tem sílica com várias camadas. Se ela tiver apenas uma camada, a gente vai falar que são esponjas silicosas do tipo Desmospongiae. E se ela for proteica, ela vai ter uma proteína chamada espongina, também pode fazer uma trama. Inclusive, as esponjas que têm esse tipo de trama de proteína, espongina, durante muitos anos, durante vários séculos, elas foram utilizadas como esponjas. A pessoa, daí o nome, né? A gente fala de esponja, fala de porífero. Então, as pessoas mergulhavam, cortavam um pedaço do animal, deixavam secar, e na hora que esse animal secava, surgia a trama, o esqueletinho dele, que era uma esponja. A pessoa usava para tomar banho, usava para lavar utensílios. Inclusive, durante muito tempo, pedaços desses animais foram utilizados como absorventes. Aí, a partir do século XVII, XVIII, quando a gente começa a classificar os seres vivos e descobre que os poríferos são animais, esse hábito meio que se perdeu no tempo aí. Mas, se você pegar um porífero, cortar um pedacinho dele, deixar secar, você vai ver que a estrutura dele pode ser uma estrutura tão macia quanto as esponjas que a gente usa para tomar banho. Isso aqui que você está vendo é uma microfotografia com vários tipos de espículas. Tá vendo? Algumas parecem umas agulhas, outras parecem anzóis, outras parecem sementes. Então, cada grupo de esponja, cada classe de esponja, cada família de esponja vai ter uma assinatura, como se fosse uma identidade, uma impressão digital, um tipo diferente de espícula. Tá bom? Agora, vamos classificar esses animais. Lembra? Reino animal, filo porífera. Dentro do filo porífera, eu vou encontrar um conjunto de classes. E nesse ponto aqui, nós temos 3 classes. Uma classe onde os animais são extremamente simples. Opa, mosquitinho aqui. Onde os animais são extremamente simples. Outra onde a gente tem um grau de sofisticação. E uma terceira classe onde os animais são extremamente
cheio de detalhes. Então, são 3 classes. A gente vai ter o nome da classe está aqui embaixo, olha. Ascon. Ou pode aparecer também algum exercício com o nome de asconoide. Tá bom? Então, as esponjas do tipo asconoide, elas são bem simples. Elas têm um poro, elas têm uma região interna, o átrio, e tem essa parte aqui de cima, onde a água está saindo, que é chamada de ósculo. Então, a estrutura dela é bem simples. A água entra, gira aqui no átrio e sai, vai embora. Agora, observa aqui. A esponja do tipo Sicon. Sicon é outra classe de esponjas. E aqui, nós já temos uma dobra. É como se o átrio sofresse dobras, o que aumenta muito a sua área de contato com a água. E você vai perceber isso aqui, ó. Essas dobras aqui são chamadas de canais radiais. Então, ela vai ter o poro, a água fica nos canais radiais aqui girando, e pode girar em outro canal, e pode girar ao longo do átrio e depois ela sai. A filtragem nas esponjas do tipo Sicon, ela é mais eficiente do que as filtragens feitas aqui. Agora observa a quantidade de reentrâncias que tem nesse animal aqui da classe Leuco. Lembra que pode aparecer com o nome de asconoide, siconoide, leuconoide, tá bom? Tá, então nós temos aqui 3 classes dos poríferos. Tem autor que considera também a classificação das espículas. Isso vai dar pra gente aí 6 classes, tá bom? Vamos para a reprodução desses animais. Uma coisa que você vai perceber é que quanto mais simples o animal, maiores são as possibilidades de reprodução assexuada. À medida que a gente for estudando os vários filos, você vai perceber que vai diminuindo essas possibilidades. No caso dos poríferos aqui, nós vamos encontrar 3 possibilidades de reprodução assexuada. Cara, e é incrível. Em todas elas, você vai perceber a presença de amebócitos. As células amebócitas, os amebócitos, eles têm 3 características que são muito importantes na reprodução. Primeiro, sofrem mitoses rápidas, extremamente rápidas. Segundo, elas sofrem diferenciação. Elas podem se transformar em qualquer célula do animal. Terceiro, elas podem se transformar em células que são produtoras de espículas. Os esclerócitos são originados a partir de amebócitos. Elas se diferenciam em qualquer célula. E ainda elas se movimentam. Então, no primeiro momento, nós temos aqui a regeneração. Se esse animal sofre um impacto, um peixe esbarrou nele, por exemplo, e quebrou ele em 2 pedaços. Cada um desses pedaços vai ter os seus amebócitos trabalhando ali na borda daquela fissura, daquela quebra, e aí a gente vai ter a produção de novas células e a regeneração do animal. Então, se eu quebro um porífero em 2, daqui a pouco eu tenho 2 animais. É tão rápido, é tão eficiente o trabalho dos amebócitos, que se eu pegar um pedaço de porífero e passar por uma peneira, tem alguns vídeos aí que você pode acessar lá no YouTube, que vai mostrar isso. Eu passo numa peneira e cada pedacinho do animal, desde que tenha um amebócito ali, começa a sofrer mitoses rápidas ali, e a gente vai ter, é lógico, evidente, quanto menor o tamanho, maior o tempo para se formar um novo animal. Só que se tiver nutriente ali naquela região, isso vai acontecer. Um segundo tipo de reprodução sexuada seria o brotamento. Vamos imaginar aqui que, ao contrário do primeiro caso, né, quando o animal sofre um acidente, nesse caso aqui a gente tem uma estabilidade. O animal passou vários anos aí sem sofrer nenhum acidente, e aí um conjunto de amebócitos começa a envelhecer. Quando o amebócito envelhece, ele perde uma das características. Lembra, quais são as características do amebócito? São 3. Mitoses rápidas, diferenciação, ele pode se diferenciar em qualquer tipo de célula do animal. Terceiro,
ele se movimenta. Quando o amebócito envelhece, ele perde o movimento. Quando ele perde o movimento, ele vai se estacionando em determinado ponto do animal, vários, aí ele, inclusive ele muda de nome, ele passa a ser chamado de arqueócito. Não preocupa não, porque na hora que você pegar a lista de exercícios para resolver, você vai lembrar desse conteúdo, você tem que ler também isso na apostila, você tem que manter sempre, porque uma aula de 40 minutos aqui, online, ela vai ter muito conteúdo para você. Diferente de uma aula de 40 minutos lá na sala de aula, onde a gente tem que fazer um quadro primeiro, para depois explicar. Aqui o quadro já está pronto aqui no PowerPoint e tem muita informação, tá? Se estiver muito rápido, você manda aí uma mensagem, a gente meio que adequa aí a velocidade. Mas observa, isso aqui vai formar um broto. Vários arqueócitos se agruparam, continuaram sofrendo mitoses rápidas, continuaram sofrendo diferenciação, e a partir desse momento que esse broto está colado aqui, ele pode continuar colado aqui crescendo, ou ele pode se soltar daí e formar uma população. De qualquer forma, esse broto aqui vai se transformar em um novo animal. E por último aqui, deixa eu voltar aqui, por último aqui nós temos a gemulação. Na gemulação, imagina que você tem um porífero de água doce. Ele é de um rio, ali da região do Nordeste. Naquela região do Nordeste, a gente tem rios que são sazonais. Choveu, forma-se um rio caudaloso, e esse rio ele funciona durante alguns meses, e se ficar 2, 3 anos sem chover, esse rio desaparece, e aí o porífero que estava nesse rio, enquanto estava tendo um volume de água, um pH, uma temperatura ideal para ele, a gente tem um porífero. Só que aí na hora que esse rio começa a secar, na hora que metade do animal já está fora d'água, esse animal morre, só que os amebócitos, eles de novo, os amebócitos que estão circulando no interior desse animal, eles vão pegar um monte de espículas e vão fazer uma espécie de proteção em volta deles, e eles entram no estado de dormência e constituem uma gêmula. É esse desenho que você está vendo aqui embaixo. Então, essa gêmula aqui, são várias espículas aqui, e aqui dentro a gente tem o material genético de um amebócito. Essa gêmula, ela é capaz de sobreviver por 2, 3 anos, ela sobrevive ao calor, à pressão. Na hora que começa a chover de novo, na hora que esse rio se forma novamente, a gente vai ter, cada uma dessas gêmeas vai se transformar num novo animal, um novo porífero. Às vezes um porífero, ele pode produzir mais de 2.000 gêmeas. Isso quer dizer que quando começar a chover de novo, a gente vai ter ali 2.000 poríferos ali. São animais pequenos, só que cada gêmea garante, nas condições ideais, o animal novamente. Bom, esse animal também ele pode sofrer, ele pode realizar a reprodução sexuada. Quando ele se reproduz dessa forma, a gente vai ter a produção de espermatozoides e a produção também de óvulos, tá? Bom, minha aula está chegando ao final aqui. Eles colocam um cronômetro aqui recessivo. Tá, nós temos aqui 7 minutos e temos uma pergunta. Vamos responder aqui primeiro. A pergunta: a amebócito é tipo uma célula? Exatamente. O Bruno pegou bem aqui o espírito da coisa. O que é uma célula-tronco? É aquela célula que é capaz de gerar, de se transformar, de diferenciar em outras células. É como se esse amebócito fosse uma versão de célula-tronco para esses animais. Muito legal. É muito bom quando o aluno pega a informação, tem um referencial e tira a dúvida tudo na hora. Tá? Vamos voltar lá para explicar para vocês a reprodução sexuada desses animais. Então acompanha comigo aqui. Antes de mais nada, se esse animal não tem órgão, se ele não tem sistema, quem é que vai produzir os espermatozoides? Quem é que vai produzir os óvulos? Bom,
Qual é a célula nesse animal que já tem um flagelo? Aqui, ó. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Aqui, quando eu retorno aqui e mostro essas células para você, aqui. Essa célula aqui, ela já tem um flagelo. Ó, essa célula aqui que já tem um flagelo, elas são os coanócitos. E essa célula aqui, que é extremamente versátil, vai se transformar em óvulo. Então a gente vai ter, deixa eu voltar lá, aqui. Na hora que vai acontecer a reprodução sexuada desses animais, eu vou ter primeiro os coanócitos, determinados coanócitos vão se transformar em espermatozoides e vão embora. E outros amebócitos vão se transformar em óvulo e vai ficar dentro do animal. Vai liberar um sinal químico e esse sinal químico vai atrair os espermatozoides. Então, esses animais eles não têm um porífero macho e um porífero fêmea. O que tem é que esses animais são hermafroditas, só que eles não produzem os dois gametas ao mesmo tempo. Então, um porífero pode produzir espermatozoide nesse ano e no ano seguinte ele pode produzir óvulo. Só que aí, na hora que o espermatozoide entra dentro do outro animal e encontra lá na camada gelatinosa um óvulo, acontece a fecundação e essa fecundação vai produzir uma larva. Está aqui o nome, olha, essa larva aqui. É uma larva ciliada chamada de anfiblástula. A palavra anfi significa quase. E a palavra blástula, não sei se você se lembra, você que já estudou embriologia, blástula é a primeira figura embrionária. Lembra? Aliás, a segunda, né? Mórula, depois vem blástula, depois vem gástula, depois vem neurônio. Então, olha só, anfi é o radical latim que significa quase. Então, quase que chega, ó, anfiblástula, quase que chega na blástula. Então, não chega, que lá na blástula a gente tem a formação de dois conjuntos diferentes de células, que seria um ensaio para tecidos embrionários. Por isso que esse animal a gente pode falar, sem chance de erro, que ele não possui tecido embrionário. Essa larva aqui, ela vai fixar em um substrato e ali vai desenvolver um novo animal e futuramente começa tudo novamente. Olha, liberação de espermatozoides, penetração através dos porócitos, fecundação na região gelatinosa, desenvolvimento da anfiblástula, liberação da anfiblástula através do ósculo é essa parte de cima aqui, e a partir daí essa larva fixa e começa tudo novamente. Bom, pessoal, espero que a aula tenha sido bem proveitosa para todos nós. Se você tiver alguma dúvida aí, nós temos ainda 2 minutos de aula. Isso, qualquer dúvida, se fala com a gente aí, tá bom? Bom, meninos, meninas, na hora que você tiver um tempinho, nesse final de semana, eu quero ver se eu já elaboro a lista e já faço a postagem na segunda-feira para vocês. Tá bom? Joinha. Boa noite para todos. Espero que na próxima aula estejamos todos juntos aí. Joinha. Isso, obrigado. Obrigado a vocês também.